Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com o título Temos que sair de Moabe e ir para Belém. Amém? Livro base para essa ministração é o livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que nos diz: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Traz a revelação espiritual através do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Belém é o local espiritual. Amém? Onde a vontade de Deus se realiza. Sair de Moabe e ir para Belém, viver o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. O profeta Miqueias revelou o local do nascimento de Jesus, que era improvável ser em Belém, porque José e Maria eram de Nazaré. Belém significa casa do pão, e Efrata quer dizer lugar de abundância. Deus escolheu um lugar estratégico para que o resgatador da humanidade nascesse. Em Belém havia água, pão e suprimento. Lá Davi tinha nascido e sido ungido rei. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 13, e capítulo 17, versículo 12. Em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 ao 5, vemos que seu sogro Elimeleque era judeu de Belém, mas tinha migrado para Moabe. Elimeleque não soube enfrentar um momento de crise em Belém e levou sua família para um lugar de deserto, que estava em um solo árido e debaixo de uma maldição hereditária. Muitas vezes, quando estamos enfraquecidos, procuramos soluções humanas e acabamos indo para Moabe. Mas Belém era o local escolhido por Deus, onde aconteceria os grandes começos. Os Moabitas eram herança da maldição hereditária, gerada pelo pecado de Ló com suas filhas. Quando Elimeleque sai da cobertura espiritual, ele fica desprotegido. E o que tem acontecido nos dias de hoje? Enfrentamos crises e não permanecemos firmes. Somos atraídos por movimentos e doutrinas, e muitos caem em um erro demoníaco. Amém? Glória a Deus. Quando estamos passando por um problema, buscamos soluções, mas nos esquecemos que nós precisamos ser curados e libertos. Quando eu ignoro isso, fico procurando Moabe. Só que quem vai para a terra dos Moabitas leva consigo o seu problema junto. E aí, atribuo minha luta a Belém. Não podemos sair de Belém. Temos que estar onde Deus nos colocou, debaixo da cobertura do corpo de Cristo. Hoje, há muitos servos de Deus desviados da vontade de Deus, porque estão em Moabe. E lá acontecem as calamidades. Amém? Temos que sair de Moabe. Como? Em primeiro lugar, quebrando as alianças com a hereditariedade. Livro de Números, capítulo 14, versículo 18.
Foi o que Ruth fez quando decidiu ficar com Noemi. Ruth trazia aquela maldição hereditária do incesto de Ló, que estava sobre os moabitas. Você tem que se libertar de coisas do passado que pesam sobre a sua família. Muitos laços afetivos, carnais, nos prendem e não nos liberam para viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, saindo do deserto, deixando os lugares áridos. Livro de Salmos, capítulo 68, versículo 6. Deus faz com que o solitário more em família. Tira os cativos da prisão para viverem a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Quantos anos você serve a Deus? E sua vida ainda continua um deserto em várias áreas? Se você é solitário, Deus te dará uma família. Não seja rebelde. Busque a Deus. Ele vai te tirar de Moabe e te levar para o seu destino. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, cortando todos os laços com Moabe, abrindo mão da cidadania mundana. Livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. Nós não somos do mundo, como Jesus também não era. Temos a natureza divina de Cristo em nós. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Em Belém, ela estaria sendo restaurada para viver o que o inimigo havia roubado nos anos de deserto e viver o poder da graça apostólica. Noemi voltou para Belém com Ruth. Ela estava totalmente amarga, mas aquilo tinha uma simbologia profética, porque seria o renascer dela. Ou você serve a Cristo ou serve ao mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você está limpo pela palavra ou não está. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O que acontece em Belém? Em primeiro lugar, nasce o homem espiritual. Livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Em Belém, Noemi teve uma nova vida e Ruth se tornou judia por adoção, chegando colhendo migalhas como estrangeiros. Mas somos insertados na videira de forma sobrenatural. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 17. Em segundo lugar, em Belém, o resgatador se casa com a noiva. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 ao 9. Somos os santos que, com seus atos de justiça, veste a noiva e a prepara para as bordas do Cordeiro. Estamos vivendo o tempo de nos preparar. Há muitas lutas para que a igreja possa permanecer nesta posição. Com as vasilhas cheias de azeite, como as virgens sábias, o resgatador de Belém virá para o casamento e não faltará vinho, porque a presença de Cristo no casamento significa justamente o resgatador protegendo a noiva. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, em Belém, tem água que os reis desejam. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Davi recebeu a unção humana em Belém
E hoje o Senhor vai colocar a sua unção sobre a sua vida. Amém? Aquela água era profética. Era a água de João 4, que seria derramada como oferta na cruz. O resgatador se entregaria por nós para que fôssemos sua igreja honrada e restituída com poder e unção. Todos os ministérios reservados e acessos que Deus tem para seu povo estão abertos para a igreja. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Elimeleque fugiu para Moabe e perdeu sua família. José e Maria foram para Belém e receberam o Messias. Em Belém, Deus tem um lugar especial para nos dar. Amém? Glória a Deus. Pão, fartura, água, unção real. Abundância do Espírito Santo em Belém. O plano de Deus se realiza. Receba a unção de Belém, a unção real. O Senhor está nos dando a abundância do Espírito Santo para vivermos grandes projetos. Amém? Deus vai mudar completamente situações. Receba no teu espírito essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.